tanto o senhor se engajou na busca pela acessibilidade, na busca pela inclusão das pessoas com alguma deficiência na cidade de Limeira, que o senhor recebeu, inclusive recentemente, um título lá na cidade de Limeira. Queria que o senhor contasse para a gente como é que foi essa experiência, como é que foi receber esse reconhecimento na cidade de Limeira. Essa homenagem que me foi prestada tocou demais. Você estava lá aquele dia, eu fiquei muito emocionado, não sabia nem como falar, nem como agradecer, né? Porque a proposta da gente é trabalhar mesmo em prol das pessoas com deficiência e aquela homenagem, na verdade, eu ofereci para as pessoas com deficiência, né? E pedi a elas que mantivessem a esperança, né, André? Porque as dificuldades que a gente tem ainda são muitas, né? E a gente precisa continuar lutando para que essas coisas mudem, né? Limeira tem bastante coisa para ser feita, tem muita coisa feita, muita coisa boa feita, mas tem muito para fazer, né? Então, o título foi alguma coisa que me honrou bastante. Ele também serviu para que a gente tivesse mais acessibilidade nos locais, né? Que as pessoas passaram a nos ver de uma maneira diferente, né? E isso abriu outras portas, né? Para que a gente caminhasse no sentido da inclusão das pessoas com deficiência, né? Hoje, felizmente, a gente consegue falar e ser ouvido lá em Limeira, né? Que é muito bom, né? Seu Joaquim, eu queria parabenizar o senhor pela história de vida, pela história de superação que o senhor tem. E o nosso programa, ele prima por buscar levar informação à nossa população, por levar a conscientização a respeito da acessibilidade e inclusão. O senhor, como um exemplo para todos nós, gostaria que o senhor deixasse aqui um relato de como o senhor vê a questão da acessibilidade há 27 anos atrás, quando o senhor sofreu esse acidente, e hoje, tanto na cidade de Limeira, como em todo um panorama geral da questão da acessibilidade e da inclusão, e principalmente em que direção a gente precisa caminhar, em que direção a gente precisa trabalhar para a gente evoluir cada vez mais nesse sentido dentro da nossa sociedade. Quando eu me formei engenheiro, André, quando fazia faculdade, em nenhum momento se falou na questão da acessibilidade. E eu, como engenheiro civil, era fundamental que esse tipo de profissional já fosse conscientizado, né? Eu me formei em 72, naquela época não existia nada, não se comentava nada com relação a isso. E eu, até hoje, me dói a consciência, porque eu mesmo fiz vários projetos aqui em Limeira, aqui em Piracicaba, construí muita coisa, e não tinha esse olhar da deficiência. Eu acabei mudando esse olhar e a sociedade não tinha essa visão, né? Eu lembro que eu trabalhava na prefeitura, não se falava nada disso, os espaços nem se pensava numa questão dessa. E isso, paulatinamente, ele foi mudando. Paulatinamente foi mudando. Hoje, há uma legislação, né, você sabe disso, uma legislação que obriga os espaços de uso público serem adaptados, embora ainda a gente tenha que batalhar para que esses locais sejam adaptados, né? Há uma resistência, né, na colocação na feitura de adaptações, né? A gente percebe que no mercado de trabalho, para as empresas ainda tem aquela história de contratar um deficiente dentro da cota, mas um deficiente que não seja um deficiente, né? Que não seja que nem o Joaquim, que nem o André. Tem que ser um deficiente que tenha unha curta, uma coisa dessa, para que não dê impacto na empresa, né? No impacto financeiro. E a gente sabe que a experiência de quem contrata pessoas com deficiência é a mudança de mentalidade que ela leva para a empresa, né? Aquelas pessoas que reclamam que a coisa não está boa, que não está isso, que não está aquilo, de repente chega alguém que, com muito mais dificuldades, consegue trabalhar, consegue fazer suas obrigações, né?
Eu acho que para nós hoje, tem muita coisa para ser feita, mas o fundamental para mim é a gente mudar a cabeça das pessoas, a mentalidade. Agora, como fazer isso? Eu acho esse programa que você tem, que você leva ao ar, aquilo que a gente comentou ontem conversando, eu não acho tanto a questão que seja o preconceito, mas tem uma parcela muito grande de desconhecimento das pessoas com relação à capacidade das pessoas com deficiência, né? Elas às vezes não chegam perto da gente porque tem medo de pegar doença, né? Às vezes não é o preconceito, é o medo do desconhecido, né? De não saber. Nós estávamos comentando que chega num cego, começa a gritar com ele, e ele fala, "Oh, mas eu não sou surdo, eu sou cego." Essas coisas engraçadas que a gente acaba vendo, participando. A gente ri porque a gente convive com essas pessoas e sabe que as pessoas são todas bem-humoradas, gostam de participar dessa brincadeira. Mas eu acho que a gente, com essas atitudes que você está fazendo, com outras atitudes que ocorrem, a gente participando, você como vereador, a gente trabalhando, envolvendo a cidade, participando dos eventos, isso vai mostrando para a sociedade que existem outras pessoas que precisam de espaço, né? Precisam viver, tem que ter o trabalho delas dentro da comunidade, né? E a gente tem que passar para o executivo, para o legislativo, que eles têm que executar e têm que legislar para todos, né, André? Não adianta querer legislar para uma minoria. Hoje, todos nós fazemos parte da sociedade. Tudo aquilo que é lei para os outros e é lei para a gente. A gente tem que ter oportunidade de escola, oportunidade de lazer, oportunidade de transporte adequado. É lógico, nós temos nossas obrigações, nós pagamos nossos impostos, como outro cidadão qualquer. Então eu acho que esse reconhecimento e o conhecimento que a sociedade tenha da gente vai fazer as coisas mudarem. Realmente, Sr. Joaquim, concordo com o senhor em gênero, número e grau. E fica aqui o recado para todos que estão acompanhando o programa Superação, todas as faculdades de engenharia, todas as universidades, a faculdade de engenharia aqui da cidade de Piracicaba, o quanto é importante a matéria acessibilidade dentro da formação de um engenheiro civil, dentro da formação de um arquiteto. É importantíssimo isso para a nossa sociedade. Sr. Joaquim, eu queria agradecer mais uma vez o privilégio de tê-lo participando junto conosco do programa Superação e queria pedir as considerações finais do senhor, queria pedir uma palavra, que o senhor se dirigisse a todo o público que acompanha o programa Superação, que viu hoje a história de superação do senhor e que às vezes ainda está dentro de casa, não sai, não participa da nossa sociedade, para que essas pessoas se sintam tocadas pela sua mensagem. Olha, André, você tocou num assunto aí fundamental, que é a questão das universidades. As escolas de engenharia, elas precisam dar esse toque, né? Fazer com que os seus profissionais aí formados saiam com essa consciência. Isso é chave, é fundamental. Agora, quando você pede para a gente falar para as pessoas que estão assistindo, eu sempre me lembro daquelas pessoas que ficam dentro de casa, né, André? Aquela pessoa que está lá dentro, que não tem condição de sair, que não tem condição nenhuma, a porta não é adequada na casa dele, ele não tem cadeira, ele não tem muleta, ele não tem um andador. Essas pessoas, é fundamental que elas não percam a esperança, que elas continuem, que elas participem, que elas saiam às ruas, que elas reivindiquem seus direitos e que isso faça com que a sociedade ajude nas mudanças. Porque se nós, deficientes, não nos expusermos, não dermos a cara para bater, nós não vamos mudar, E essas pessoas, nós que temos mais tranquilidade de sair, de nos expormos, nós temos que estar à frente, puxando esse batalhão de anônimos que a gente nem imagina quantos são.